Oh, por que tu tretou com o Sam Harris? Olha, como eu combino muito bem com o Brasil, tem pessoas com quem a gente não combina. E Sam Harris e eu nunca conseguimos combinar. É simplesmente nós estamos construindo para odiar a outra. E finalmente chegamos no ponto quando decidimos que, ok, vamos ignorar a outra porque nada bem é criado quando tentamos ser diálogo ou nada assim. Teve uma conversa entre vocês dois? Muitas. Na realidade, na época que eu vou falar aqui, ele estava falando que ele é o crença principal dele é que ele não acredita no Deus. Ele acredita na ciência, tudo, racionalidade, tudo isso. Mas, para mim, durante nos últimos 20 anos, os Estados Unidos estava fazendo guerra contra, principalmente, países muçulmanos. Tô lembrando da polêmica agora, pode crer. Então, o foco do Sam Harris sempre é atacando muçulmanos. E, como fala, Islã? O Islã, Islã. Ele acredita que, diferente de do catolicismo, o Islã, ele tem fundamentalmente algo errado com a forma com que ele é escrito. Sim, ele fala, eu não gosto de nenhuma religiões, mas a religião que é pior para mim, provavelmente estou provocando uma outra briga. Imagina, seria ótimo você Voltei a culpar, é completamente sua culpa. Eu tentei evitar, mas você insistiu. Então, ele está sempre falando que, todas as religiões são ruins, são falsas, mas a religião que é pior do que todas é Islã. E ele está falando isso ao mesmo tempo que os Estados Unidos está bombeando, atacando países dos muçulmanos o tempo todo. Então, talvez sem querer, talvez com a intenção, ele está liderando muito progressistas para apoiar a guerra ao terror. Entendeu. Em nome do outro nome, é outro pacote, entendeu? Sim, ele tem uma crítica totalmente filosófica e tal pra parada, eu acho, mas a galera pode interpretar isso como um ódio ao Islã. E tem muito isso nos Estados Unidos. Não quero acusar ele que ele odeia muçulmanos ou tem preconceito, mas também é interessante porque, por exemplo, ele escreveu um artigo em 2005, o manchete era em defesa da tortura. Em defesa da tortura. E se você lê o artigo porque ele é um filósofo, ele acredita que ele é um filósofo, é mais complexo do que isso. Ele não está exatamente defendendo tortura, mas estava acontecendo durante o debate sobre se os Estados Unidos deveria usar a tática da tortura ou não contra muçulmanos. E, obviamente, foi usado para apoiar a tortura. É isso que ele está sempre fazendo, botando esses argumentos, sabendo como vai ser usado, e depois, quando você acusa ele que ele está fazendo isso, ele te acusa de mentir. Ele faz isso com todo mundo, mas a não ser, como intelectual, você tem a responsabilidade de entender as consequências dos seus argumentos e é completamente sua culpa, porque agora tem pessoas que amam Sam Harris, que vai mandar, olha, Glenn Greenwald disse isso sobre quatro... Ninguém conhece Sam Harris aqui no Brasil, cara. Fica tranquilo. Tá bom. Não, tem pessoas que gostam do Sam Harris. Não, deve ter, mas não é eu acho não que muitos. Não é muito. Sim, esse é negócio que e essa pergunta que eu fiz pra você, inclusive, ninguém entendeu porque eu fiz a pergunta, porque ninguém conhece essa história. Provavelmente se começamos em 2017 seria um outro resultado, mas naquela época simplesmente nossa energia não combina. Pode crer. Eu só pergunto porque eu acompanhei tudo. Por que você acha que não surgiu um Young Turks aqui, ou um Steven Crowder, sei lá, aqui no Brasil? Uns canais assim, pra falar de política. Mas agora tem de direita, tem, por exemplo, Jovem Pan, que é um... Mas é que eles não são independentes, entendeu? Tipo, um negócio não sei se o Young Turks também é independente, porque eles agora ficaram, não sei a sua percepção. Não, o Young Turks é completamente preso para o Partido Democrata. Né? Eles não têm nada interessante sobre o Young Turks, mas... Infelizmente, eu acompanhava muito no começo, quando eles começaram. Sério? Você acompanhava quando? Muito tempo atrás? Bem, no comecinho, quando eles eram só no site deles, eu cheguei até
pagar a assinatura do membro do TRT lá. Sério? Sério, mano. Sério, olha isso. O Monark é muito fã do Young Turks, Partido Democrático. Não, mas tá vendo? naquela época, eles estavam fazendo coisas interessantes, porque eles eram um das primeiras canais do YouTube. Era mídia independente, mídia falando independente, sobre jornalismo, só que no mas final das contas eles ficaram poderosos e se corromperam. É o que eu o que aconteceu nos Estados Unidos é que, muito parecido aqui no Brasil, que quando o Trump chegou, a única coisa que foi importante para muitas pessoas era Trump. Você era contra Trump ou pro-Trump. Nada na meio. E todo mundo que estava contra Trump veio para o Partido Democratas e perdeu tudo interessante, tudo independente. Tudo foi, estamos contra Trump, estamos contra Trump, Corrida estamos de cavalo, contra Trump. corrida de cavalo. Como nada existe menos Trump. Como Trump era o caso de tudo. Isso está acontecendo no Brasil também com o aqui no Brasil. Exatamente. Exatamente. Antes do Bolsonaro, tinha muitos problemas aqui no Brasil. O problema com grande mídia, o problema com muitas coisas. Mas todo mundo está esquecendo isso. Para a esquerda, o grande mídia é quase aliado da esquerda agora. Porque só Bolsonaro se importa e o grande mídia é contra Bolsonaro. Então, o grande mídia é aliado da esquerda. Cara, exatamente. E esse é o problema para mim muito aqui no Brasil também. Estou perdendo muito amigos, mas tudo bem. Não estou aqui para amigos, mas... Cara, mas é muito importante que você tá no Brasil, cara. Tipo, eu peço perdão a Deus, que felizmente colocou, você podia estar lá, sei lá, nos Estados Unidos, né? Mas tá no Brasil. Não que não seja um país foda, mas porra, lá tem, sei lá, polícia. Mas, sei lá, você tá aqui e é importante porque o brasileiro, infelizmente, carece dessa visão de jornalismo sério que tu tem, de imparcialidade. Carece. E a esquerda brasileira, a direita tá se formando agora e ela já carece disso também. Tanto de gado bolsonarista que surgiu aí é ridículo. Mas na esquerda é importante ter pessoas como você que traz esse perfil mais independente até para educar a nossa esquerda. Porque a nossa esquerda hoje ela não é efetiva nas pautas que ela quer. Mas, olha, sempre precisamos começar com um fato que o fator principal aqui no Brasil é a desigualdade. Então, lá nos Estados Unidos é mais fácil criar mídia independente, porque tem mais dinheiro, mais recursos. É muito difícil para uma plataforma, um veículo da esquerda para ter recursos. Isso é um problema grande. A outra coisa, mas, por exemplo, o partido do meu marido, é PSOL. Não tem muitas pessoas que esqueceram isso, que PSOL nasceu para lutar com o PT. Uma dissidência do PT, né? Por causa do raiva contra a corrupção, por conta do neoliberalismo que o Lula estava fazendo com os setores de grandes empresas, tudo isso. Mas agora com Bolsonaro, todas essas diferenças na esquerda estão desaparecendo. Uhum. E a esquerda está completamente unida, sem independência nenhuma do PT. A esquerda está muito pronto de falar, vamos existir só para apoiar Lula e só para apoiar PT. Acho que a esquerda está perdendo muita independência, muito coisas importantes com isso. Mas tem pessoas lutando contra isso. Tem pessoas... Você é uma delas. Sim, mas tem outras também. Mas quando tem uma figura como o Bolsonaro, que é tão importante para pessoas, eles são cegos para todas as outras coisas, como aconteceu com Trump. Exato. Como aconteceu com você no Intercept, querendo falar uma merda do Biden, e as pessoas falaram, não, você criou essa porra, mas foda-se, agora é hora do Biden ganhar, não vamos atrapalhar o nosso partido. Sim. Mas outra diferença que eu tenho com a esquerda muito grande é essa questão da liberdade de expressão, que é incrível que a esquerda aqui no Brasil e muito mais também nos Estados Unidos queiram censurar todo mundo que discorda com elas. A solução para elas, para todos os problemas, é vamos censurar, vamos proibir elas na internet. E como eu estava falando, minha causa, o caso do Edward Snowden, era internet livre. Então, se você é inacreditável, se você perguntar à esquerda, o que você acredita sobre o judiciário brasileiro, eles vão falar, o judiciário brasileiro é autoritário, muito da direita. Tudo bem, concordo. O que você acha sobre o governo brasileiro? O governo brasileiro é fascista, concordo. O que você acredita sobre empresas grandes? Mark Zuckerberg, Facebook, Google, são muito ruins, muito corruptos. Concordo com você.
Você confia eles para censurar na internet? Confio. Quero dar ao Facebook, o Google e o Judiciário brasileiro o poder para decidir quem podemos falar, quem podemos ouvir. É inacreditável que eles estão confiando as instituições que no outro lado está falando que é completamente autoritários e corruptos. E isso eu não posso deixar claro para pessoas daqui. Estou tentando muito, mas estou muito contra esse movimento de censurar. Cara, e isso que você está falando, para mim, é um dos maiores problemas do Brasil. Inclusive porque, diferente dos Estados Unidos, que tem a primeira emenda, nós temos leis que dão a entender que esse cerceamento do governo é interessante. Porque a gente tem lei, por exemplo, você pode ferir a honra de alguém e aí ser processado criminalmente por ferir a honra, não sei criminalmente ou civilmente, mas por ferir a honra. Não, criminalmente. A honra de uma pessoa, o que é a honra de uma pessoa? Como que a honra de uma pessoa é um bem na lei que pode ser ferido criminalmente? O Brasil ele não tem leis que protegem a liberdade de expressão, pelo contrário. Então por isso que essa causa é muito importante que você nunca desista. Mas é muito interessante porque lá nos Estados Unidos, essa causa de liberdade de expressão veio da esquerda, não veio da direita. Por exemplo, tinha uma tradição muito interessante que tem muitos advogados da esquerda judeios que são imigrantes para os Estados Unidos na última século XX e essa tradição de proteger a liberdade de expressão veio das líderes judeias da esquerda e líderes do movimento para negros também. Por quê? Eles estavam defendendo nazistas, o direito de nazistas para expressar. De protestarem, né? Exatamente, porque eles saberam se o governo ganhar o poder para censurar nazistas, quem é próximo? Os judeus, os negros, as pessoas sem poder, sempre vai ser o alvo da censura. Aqui também no Brasil, se você dar o poder para censurar para o governo, para o judiciário, para empresas grandes de tecnologia, Facebook, Google, que a esquerda acha que vai ser censurada? Às vezes, Alan dos Santos, às vezes Olavo de Carvalho, mas o dia depois vai ser o Comunistas ou The Intercept Brasil. Eles não podem entender que esse poder vai ser usado contra eles e a única solução é para defender o princípio, a liberdade para todo mundo. Caralho, cara. Cara, é muito bom que você é de esquerda e tem esse pensamento, cara. É muito bom. Eu acho que todo mundo que hoje admira você no campo da esquerda devia parar para escutar o que tu falou agora. Sim. Porque isso é a questão mais fundamental da nossa sociedade brasileira agora, com a tecnologia, com essa grande liberdade de expressão do brasileiro. Agora, isso vai entrar em jogo cada vez mais. Eu não tenho dúvida que no futuro nós vamos ver essas leis de honra sendo usadas para perseguir inimigos políticos de governos. Já deve ser usado.